Fala galera, beleza? João Maier aqui e hoje vamos falar sobre qual lente comprar em 2025. Beleza? Então, vamos lá! Bom, eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem aqui no canal. Queria agradecer muito quem tá se inscrevendo aí, a gente tá rumo aos 5 mil inscritos, tá? Se você quiser dar um up nas cores das suas fotos, né, dos seus vídeos, vou deixar aqui o link na descrição da minha loja, tá? Ali a gente vai ter looks e presets para vocês darem um up, então o link tá aqui na descrição. E vamos lá. Bom, para começar eu gostaria de falar pelo menos o básico sobre lentes. Então a gente vai ter lentes feitas para o sensor crop e lentes feitas para o sensor full frame. Porém as lentes full frame cabem nas câmeras crop, elas só vão ficar um pouco mais fechadas no ângulo. Você até consegue pegar as lentes crop e colocar em câmeras full frame, você vai também ter um ângulo mais fechado, porém você vai ter perda de megapixels, tá? Então por exemplo numa 7.3 ou numa 7C, se você utiliza uma lente full frame numa câmera full frame, ela vai entregar todos os megapixels que essa câmera tem. Por exemplo, a Sony A7C ou a 7 III, elas têm 24 megapixels, uma lente full frame vai entregar uma foto com os mesmos 24 megapixels. Porém, se você pegar uma lente crop e colocar em uma câmera full frame, você vai ter apenas 10 megapixels, tá? Por causa do fator de crop que vai acabar cortando uma parte do sensor. Se não ficou claro isso, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz faz um tempinho já, falando sobre sensor full frame e sensor crop para vocês entenderem melhor. A gente também tem a diferença entre lente prime e lente zoom. Lente zoom são as lentes que você vai ver como 18-55, 17-70, 24-70, 24-105, 70-200. Todas essas lentes têm um mecanismo que você gira o anel e ela vai tender, ela vai empurrar os vidros para fazer um zoom mecânico. Então essas são as lentes zoom que geralmente ou elas têm uma abertura fixa, né, o F dela, que seria por exemplo 2.8, ou ele é um 2.8 fixo, ou ele varia. Vamos pegar como exemplo a lente do kit, ela é 3.5, 5.6 ou F4 6.3, tá? Então as lentes que são mais baratas, digamos assim, como as lentes do kit, ou projetos mais simples e mais baratos, eles vão ser sempre mais escuros, né? Quanto maior o F, mais escura a lente. Então, mais básica vai ter essa abertura variada e já vai começar num 3.5 F4 que já é escuro. E lentes zoom, que são as que eu vou indicar, geralmente elas têm pelo menos a abertura fixa 2.8, né? Então, pegando como um exemplo uma lente que existe, né, da Tamron, 17-70mm, ela é 2.8 inteira, tanto em 17 quanto em 70mm. E as lentes prime são as lentes com ângulo fixo, né? Se é uma 35mm, ela é só 35mm, não tem como dar zoom, tá? Essas são as lentes prime. 35, 50, 85, 135, 105, 14mm, 20mm. E como elas são fixas, elas não têm essa variação de F. E geralmente elas são muito mais claras. 1.8, 1.4, 1.2, tá? Tudo isso você consegue em lentes prime, que inclusive tem uma qualidade de imagem melhor. Com raros casos dentro das lentes zoom, tá? Geralmente uma lente prime tem uma qualidade melhor de imagem do que uma lente zoom. E uma outra característica é que as lentes prime, por serem mais claras, elas também dão aquele desfoque muito mais bonito, dependendo da lente que você está utilizando. Agora falando para quem tem câmera DSLR, que são as câmeras mais antigas, né? Antes dessa era mirrorless. Se você tem uma T3i, T5i, T6i ou uma D3200, D5300, 5500, essas são câmeras com espelho que elas vão ter um mount, que é o bocal dela diferente. Então você vai ter que necessariamente utilizar lentes próprias para Canon EF, para um bocal EF, que são das DSLRs Canon, por exemplo. E nas mirrorless você vai ter que usar o RF, né, no mount RF. E na Nikon você tinha um mount F e agora eles têm um mount Z. Então você pode até utilizar adaptador, que é uma coisa interessante a se fazer. Eu tô com uma Canon R, uma R8, uma RP e eu quero utilizar uma lente antiga da Canon. Existe o adaptador da própria Canon ou adaptador Viltrox, Metabones, que você pode utilizar essas mesmas lentes antigas nas câmeras novas. A gente tem também as originais e as paralelas. Originais, né, são as puro sangue, as lentes feitas pela própria Canon, para Canon, as lentes feitas pela Sony, para a própria Sony, Nikon para Nikon, Fuji para Fuji. Geralmente essas marcas elas têm uma linha mais básica, um pouco mais barata, e uma linha premium. No caso da Sony a gente tem as FE ou Sony E normais e a gente vai ter as G Master, que geralmente são pro full frame, né? No caso da Canon a gente tem as lentes normais e a gente tem as lentes L, né, que são as Luxury, que são as lentes mais caras com uma qualidade e performance ótica muito superior. Na Nikon tem a mesma coisa, eu não lembro a nomenclatura. Na Fuji, se eu não me engano, eles têm uma linha toda em f2 e uma linha 1.4.
que diferencia em qualidade de construção, de ótica e tudo mais. No caso das DSLRs, eu vou indicar para Canon, tá? Começando com as câmeras crop. Então a gente tem a 24mm 2.8, que é uma lente pancake da Canon, que eu já tive, muito interessante, ela é uma lente crop. A gente tem também a 50mm 1.8 STM, tá? Que é uma lente full frame, mas também você vai poder utilizar nas crop, e é muito legal. Eu tive essa lente, porém eu tive uma lente cinquentinha de plástico, foi minha primeira lente prime, só que ela era uma construção bem mais simples, né? A STM já é bem mais interessante, então você pode utilizar tranquilamente e fazer uns retratos lindos com essa lente. A gente tem também as opções, as ultrasonic da Canon, né? A 50.4, 85 1.8, é basicamente isso para você utilizar DSLRs, e daí você vai ter várias outras da linha L, isso pensando ainda nas DSLRs. Na Nikon vai ficar um pouco mais difícil para eu recomendar, eu sei que tem a 35 1.8 e 50 1.8, tem as versões DX, que é para crop, e a ETX, que são as full frame, então não vou me estender tanto na Nikon sobre as lentes puro sangue, né? Mas é basicamente isso. Você também tem várias lentes da Sigma e da Tamron para Canon, que era uma época que tinha pouca variedade de marcas paralelas. Se eu não me engano, a gente tem na Sigma a 18-35, que é uma lente excelente, a 50-100 1.8, que também é uma lente excelente, tanto para Canon quanto para Nikon, 20, 24, 35, 50, 85, todas 1.4 para Canon e para Nikon, tá? Então a linha Art, ela é mais cara, mas são lentes impecáveis, assim, maravilhosas. Nessa época da Canon, elas não tinham um foco tão rápido, mas a qualidade de imagem é excelente. Então são recomendações aí que eu tenho pra vocês. E tem algumas Tamron também que existem, que eu não vou saber agora de cor falar pra vocês, mas também tem algumas opções, mas eu recomendo mais Sigma ou lentes puro sangue, tanto pra Canon ou pra Nikon. Agora, seguindo aqui, a gente vai ter lentes originais, né, as puro sangue, Canon, Sony, Nikon, Fuji, todas mirrorless, beleza? Então é Canon RF, Sony E ou Sony FE, Nikon Z, a Fuji é o Mount X, se eu não me engano, o Mount X. Para Sony a gente tem uma 11mm 1.8, pensando nas crops, né? Que é uma lente bem interessante, mas não é tão barata, tá? E ela é recente aí, deve ter no máximo 2 anos. Uma lente muito boa, grande angular. Seguindo a gente tem uma 20mm 2.8, que não é uma lente que eu recomendo. Ela tem muito problema de foco, então essas lentes muito antigas da Sony eu não recomendo. Tem uma mais antiga da Sony, que é a 50mm 1.8, que eu ainda recomendo, tá? Eu tenho um vídeo só sobre ela, vou deixar aqui no card. É uma lente muito legal, apesar dela não ter o foco mais rápido do mundo, ela tem uma qualidade o suficiente para você trabalhar, tá? Eu uso ela muito, eu adoro essa lente. A gente tem a 35 1.8 OSS e a 50mm 1.8 OSS, são lentes com estabilização interna, então é bem legal para quem não tem uma câmera com estabilização interna, tá? Aí a gente chega nas lentes full frame, que a gente tem algumas lentes full frame bem interessantes da Sony, que seria a 20mm 1.8, 35mm 1.8, 50 clássica 1.8, é uma das lentes que eu mais utilizei até hoje, eu vou deixar aqui no card o review que fiz dela, e a 85 1.8. Essa é a linha um pouco abaixo, algumas dessas aqui são G, e depois a gente tem as G Master, que daí é um valor absurdo, que daí vai incluir 24 1.4, 35 1.4, 50 1.2, várias lentes zoom, mas de indicação eu deixaria essas para vocês. Agora sobre Canon RF, né, as mirrorless, lentes crop para câmera crop, eu não achei nenhuma interessante para indicar para vocês. Eles têm algumas zooms que são com abertura variável e tal, mas não tem nenhuma lente crop da própria Canon para Canon original, não tem nenhuma lente crop puro sangue que eu possa te indicar. E daí a gente já vai passar para as lentes full frame. Vai ter 16mm 2.8, que é uma grande angular que muita gente tem, 35mm 1.8, a 35 inclusive ela é macro e com estabilização, então é uma lente bem interessante. 50 1.8 STM, a gente tem a 85mm f2 e S, né, com estabilização STM. E daí eles têm toda a linha L, que é absurdamente cara, tá chegando num nível com uma lente que é absurda deles lá, que é a 28-70 f2 inteira, tá? Uma lente dos sonhos que, se eu não me engano, é próximo dos $3.000. Para Nikon é basicamente a mesma coisa, né? Não tem quase nada de lente crop, mas tem várias lentes originais. Só que acontece uma coisa curiosa, a gente tem a 50 1.8 S, que é mais cara que uma 50mm 1.4, uma 35mm 1.8 que é mais cara que uma 35 1.4, mas tá aí para vocês verem algumas opções, né, que é o básico de toda marca, né, 35, 50 e 85, todas essas full frame.
frame. Na Fuji a gente vai ter uma linha interessante que é 18, 23, 35 e 50mm, todas f2, essa é uma linha mais barata, e a gente tem uma opção mais cara que seria 16mm 1.4, 23 1.4, 33 1.4, 56 1.2 e uma 50mm 1.0 e algumas outras lentes zoom, tá? Então eles têm uma variedade bem interessante de lentes, pensando nessas puro sangue, né, as originais. Agora a gente vai passar em várias marcas que seriam marcas paralelas e todas elas seguem basicamente a mesma lógica. 23, 33, 56, todas 1.4. Basicamente todas as marcas vão ter isso, ou com a variação. Por exemplo, na Sigma não tem uma 33, tem uma 30. É esse tipo de variação, mas é basicamente a mesma coisa, com diferenças de qualidade e valor. Então a gente tem aqui na Viltrox 35 1.7, que é uma lente bem mais barata. Aí tem 13, 23, 33 e 56, todas 1.4. Essas lentes têm uma saída muito grande, muita gente usa elas. Não é a melhor qualidade, melhor resolução, melhor ótica, mas fazem o trabalho. E eles começaram a lançar também algumas lentes que eles chamam de lente Pro, que seria a 27mm 1.2 e uma 75mm 1.2, tá? Construção absurda e qualidade de imagem muito, muito boa. Lógico, acompanhando o preço nesse aumento de qualidade também. Essas todas que eu falei são crop. Aí a gente tem a Viltrox Full Frame, que daí a gente teria 16mm 1.8, 20mm 2.8, que é de uma série bem mais barata, 24 1.8, 35 1.8, que inclusive é uma lente que eu tenho, 50 1.8 e 85 1.8. Então todas elas não são da melhor qualidade possível, mesma coisa das crop, mas eu acho elas um pouco melhores em qualidade de imagem do que as crop. Destacando aqui, entre todas essas, a 16mm 1.8, tá? Que é uma lente com uma qualidade absurda e uma grande angular com abertura 1.8, então é bem interessante. Uma marca que está chamando a atenção também, que lançou suas 23, 33 e 56mm, só que dessa vez todas 1.2, é a Sirui. Se eu não me engano, eles faziam apenas lentes cine, custo-benefício, agora eles passaram a fazer lentes com autofoco para fotografia, né, e vídeo, com mirrorless, e já chegaram com o pé na porta fazendo todas 1.2. Eu não testei, mas eu tô de olho nessas lentes. A única questão é que elas são todas crop, mas elas têm um preço interessante aí próximo do que a Viltrox está trabalhando, então é bom ficar de olho. A gente tem também a Make, que eu tenho até uma lente aqui da Make, só que essa aqui é uma lente manual. A Make também tem feito lentes para fotografia com autofoco, que seria a 33 1.4 e a 55 1.4 pro crop, e eles têm uma 85 1.8 pro full frame, que é absurdamente barata. Nos primórdios do AliExpress, quando saiu essa lente, ela custava R$1.000, né, e na maioria das vezes você não era taxado, então você comprava uma 85 1.8, às vezes até por menos de R$1.000, mas é uma opção custo-benefício para vocês ficarem de olho. Às vezes aparece no AliExpress já no Brasil com um valor de 1.200, 1.500 e ainda vale a pena. Aí a gente tem a Sigma, que eles vão ter duas lentes zoom crop, que são bem interessantes, que é a Sigma 1850 2.8, 10-18mm 2.8, 16mm 1.4, lente muito boa, 23mm 1.4, Sigma 30mm 1.4, também uma outra lente muito boa, e 56mm 1.4. Aí no full frame a Sigma vai ter uma infinidade de lentes, 14, 20, 24, 28, 35, 50, 85, 105, todas ou 1.4 ou 1.8, com uma qualidade absurda. E a Sigma também vai ter 16-28 2.8, 24-70, 28-70, 24-105 2.8, 70-200 e por aí vai. É uma das marcas com maior variedade de lentes aí que a gente tem. Se eu não me engano, ela atende todas as marcas, inclusive a 16, 23, 36, 33 e 56 crop saíram para Canon, então aí a R10, R100, R50, você vai poder comprar essas lentes para utilizar nessas câmeras. Seguindo, a gente tem a Tamron. Pro APS-C vai ter duas lentes interessantes, 11-28 2.8 e 17-70mm, que muita gente tem, né, inteira 2.8, num preço interessante, vale a pena dar uma olhada. Essas que eu falei são todas zoom crop. Aí nas full frame a gente vai ter várias lentes zoom para full frame, né, 17-28, 20-40, inclusive eu postei um review dessa lente maravilhosa, tá, que é uma lente que eu não tiro da câmera, tenho utilizado muito para fazer casamentos. Tem a 28-75, que muita gente tem. Quando ela saiu, ela foi muito vendida, era muito fácil você encontrar alguém com uma lente dessa, uma 28-75 2.8 inteira. E daí a gente tem a 35-150, que é uma lente bem cara, mas que ela é
tão versátil que tinha que estar aqui nessa lista. F2 em 35mm e a partir de 50 ela vira 2.8 até os 150mm. Uma engenharia incrível, né, que eles conseguiram fazer aí. Se eu não me engano, a Rokinon / Samyang também tem uma 35-150, tá? 2.8, então já tem uma concorrência aí. E a 70-180 2.8, que é basicamente uma 70-200 ali próxima, que também vale a pena ser citada aqui. A Tamron vai ter também 20, 24, 35, todas 2.8 macro, então também é uma opção interessante. Tem um brother que tem uma 20 2.8 macro, que é bem legal, né? Daí a partir de 24, 35 já iria para uma Viltrox, por exemplo. Essas todas que eu citei aqui são full frame. A gente tem Rokinon / Samyang, que vai ter a 14mm 2.8, que é bastante vendida. Tem a 18 2.8, tem também 24, 35, 50, tudo 1.8 e também 35 e 50 1.4. É uma boa pedida também, se eu não me engano, tem um valor um pouquinho abaixo da Sigma, né? Tem muitas outras marcas, inclusive é bom ficar de olho nas lentes anamórficas, que estão saindo agora os primeiros modelos com autofoco. Se eu não me engano, tem uma 35mm da Sirui e uma 50mm de uma tal de Blazer Apex. Eu vou tentar conseguir uma dessas aí. Numa dessas a gente faz um review aqui pro canal, mas é bem interessante porque as lentes anamórficas, elas têm um look completamente diferente e são bem utilizadas no cinema. Dentre todos esses números que eu falei, eu aconselho vocês a pegarem pelo menos uma grande angular ali, ou uma 20-40 como eu tenho, ou uma 16-28, aí ter pelo menos uma 35 ou uma 50 e daí uma 85, tá? 3 lentes ali, né? Você consegue fazer um kit muito legal. Se você tá, né, com câmeras crop, recomendo vocês comprarem com a lente do kit, que já vai ser ali 16-50 ou 18-55, 15-50, tá? Que vocês já vão ter um grande angular interessante. E daí já vai para uma 35 ou uma 30 ali da Sigma 1.4, 33 1.4 da Viltrox e uma 50, tá? Aí você já tem uma opção muito interessante. E depois, quando vocês quiserem uma qualidade melhor no grande angular, né, deixar de utilizar a lente do kit, pega uma 13 da Viltrox ou uma 16 1.4 da Sigma. Basicamente seria isso de lentes, tá? Com certeza vai surgir muitas dúvidas aí, porque tem muitos modelos de lentes diferentes. Então coloquem aqui nos comentários qualquer pergunta que vocês tenham. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o gostei aqui, entrarem lá no meu site para dar uma olhada nos meus presets e looks. E é basicamente isso, beleza? Então, falou!